Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que muitos devem conhecer, mas que sempre surgem algumas dúvidas. Vamos conversar sobre guarda compartilhada. Você conhece? Se você tem filhos, está passando por um processo de separação ou de divórcio, ou está pensando nisso, é sempre importante você saber um pouco mais sobre o que significa a guarda compartilhada. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada, especialista na área de Direito de Família e Sucessões, formada há mais de 15 anos e estou aqui hoje para esclarecer alguns pontos para você. Você sabe o que significa a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, muitos confundem e acreditam que necessariamente a criança ou adolescente tem que viver alternadamente metade do tempo com a mãe e metade do tempo com o pai. Mas não necessariamente. Na guarda compartilhada, o que ocorre na verdade é uma troca entre os pais de informações e decisões acerca da vida dos filhos, em relação às escolas que eles vão frequentar e estudar, atividades extracurriculares, questões de saúde, tudo isso é que vai ser compartilhado por ambos os pais. Eles vão juntos decidir acerca da vida da criança em todos esses pontos da vida dela. Outro ponto importante que deve ser mencionado é em relação à diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada. São duas coisas distintas. A guarda alternada, na verdade, aí sim, o filho ele vai viver de maneira alternada. Metade do tempo com a mãe e metade do tempo com o pai. Pode ser 15 dias do mês ele vive com a mãe e 15 dias ele vive com o pai. Diferente, como eu havia dito, da guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, não necessariamente existe essa alternância de residência. O filho, ele vai ter uma base fixa, ou seja, uma residência fixa, que ele vai morar seja com o pai, seja com a mãe, e aí ele vai visitar o outro pai, na verdade, de maneira alternada. Pode ser durante os fins de semana, pode ser metade das férias, pode ser durante o feriado, mas ele fica residindo sempre com um único pai ou mãe, entendeu? Não é uma coisa alternada, ele não vive metade do tempo com um e metade com o outro. Apenas as decisões são conjuntas, mas ele tem uma base fixa, uma casa fixa. Aí vocês podem perguntar, mas qual é o benefício da guarda compartilhada? Por que optar por ela? Veja bem, existem estudos que dizem que o fato do filho possuir a convivência com ambos os pais, isso ajuda muito no crescimento e desenvolvimento dessa criança. Ela passa a ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais saudável, porque de certa forma ela vai estar tendo no convívio dela tanto o pai quanto a mãe. Ambos vão estar participando da vida daquela criança, decidindo coisas da vida dela. Então, os benefícios da guarda compartilhada são inúmeros. Por isso que atualmente na legislação brasileira tem sido o tipo de guarda mais adotado, quando a gente tem um divórcio de um casal e precisa decidir com quem vai ficar a guarda desses filhos. Além disso, um outro benefício que a guarda compartilhada traz é diminuir os traumas em relação a uma separação. Os estudos mostram que as crianças que têm essa guarda compartilhada em relação aos pais enfrentam as separações dos pais de uma maneira menos traumática, de uma maneira menos dolorosa, de uma maneira que fica um pouco mais suave. Claro que uma separação não é uma situação agradável, mas possuindo essa guarda compartilhada, esses pais podem dar mais atenção à criança e ela vai receber essa separação de uma maneira mais tranquila, digamos assim, gerando menos danos psicológicos a essa criança. Além disso, os estudos dizem que a guarda compartilhada vai ajudar as crianças em suas relações futuras, vão trazer benefícios para relações futuras dela com as demais pessoas. Por quê? Porque elas vão se sentir acolhidas por esses pais, não vão jamais se sentir excluídas ou qualquer coisa do tipo por qualquer dos pais, porque ela vai ter sempre ali eles presentes na criação e no dia a dia deles. Então os danos serão menores e as relações com os outros serão mais positivas. Esses são vários dos benefícios que essa guarda compartilhada pode trazer
para as crianças que enfrentam a separação dos pais, que é uma situação tão dolorosa. Aí você pode estar se perguntando, mas e se o casal, no caso, não consegue ter um diálogo, não consegue ter um bom entendimento? Como ficaria essa guarda compartilhada? Veja, ela é instituída exatamente para instituir e forçar esse casal a ter um diálogo melhor. Afinal de contas, eles precisam educar uma criança que precisa de todo o apoio dos dois e precisa se estimular esse diálogo. Caso eles não consigam de maneira alguma, existe na justiça brasileira os mediadores, que são as mediações familiares, que são pessoas a qual o casal pode recorrer, de forma a ajudar a ver se esse casal chega a um consenso e optam pela guarda compartilhada, porque seria, claro, mais benéfico para essa criança, para esse filho. Então, forçar esse diálogo, estimular esse diálogo, também é uma grande vantagem da guarda compartilhada aqui no Brasil. Como já dito, na prática, como é que funciona essa guarda compartilhada? A criança vai ter uma casa, uma base fixa, seja com o pai, seja com a mãe, né? E juntos esses pais vão decidir em relação a qual escola esse filho vai frequentar, em relação à saúde dele, em relação, digamos, quando o filho está mais adolescente, as saídas dele, ele vai para uma determinada festa, um determinado aniversário. Quem vai deixar ele, quem vai pegar ele, todas essas decisões são tomadas de maneira conjunta. Agora, claro, ele vai ter uma base fixa, digamos, uma casa fixa, até por questões de logística, de acordo com a escola que ele vai frequentar, de acordo com as atividades extracurriculares que ele vai precisar fazer, ele vai morar, mas vai ter sempre o convívio do outro pai, né, dos pais, de maneira conjunta, e os pais vão estar sempre dialogando sobre a vida daquela criança e tomando decisões conjuntas. Então isso só tende a trazer mais benefícios, tanto para as crianças no seu desenvolvimento, quanto para os próprios pais, que podem participar mais ativamente da vida deles. Aí fica uma dúvida, e se um dos pais não quiser essa guarda compartilhada? Aí é um caso delicado. Primeiro que ele vai ter que provar diante do juiz e expor razões pela qual ele não deseja a guarda compartilhada com aquele filho. Isso eu confesso que não vai ser fácil, porque no geral os pais querem ter seus filhos por perto. Mas se porventura existir um pai ou uma mãe que não queira essa guarda compartilhada, na justiça o juiz vai precisar entender por que ele não deseja ter aquele tipo de guarda, e é o juiz que vai decidir nesse caso se realmente não seria cabível ou se seria a melhor opção ainda assim instituir a guarda compartilhada. Uma outra dúvida bem frequente que existe em relação à guarda compartilhada é: tenho a guarda compartilhada do meu filho, preciso pagar a pensão alimentícia? Sim, a pensão alimentícia ela é necessária à sobrevivência daquela criança. Não necessariamente porque você tem a guarda da criança ou porque o casal adotou a guarda compartilhada como sistema, o outro cônjuge não vai ter que pagar a pensão. Sim, a pensão alimentícia tem que ser paga. Agora, claro, pautado sempre na necessidade daquela criança e na possibilidade daquele pai ou daquela mãe que vai pagar a pensão alimentícia. A gente sempre tem que observar esse binômio para verificar o que aquele pai, aquela mãe pode pagar e o que aquela criança necessita. Diante disso, o juiz vai estipular a pensão alimentícia e ela tem que ser paga sim. Não é porque existe uma guarda compartilhada que não vai existir a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Ela vai ter que ser paga sim, independente. Isso é uma dúvida muito frequente que muitas pessoas me procuram, muitos clientes, acreditando que por ter a guarda compartilhada não precisariam pagar a pensão alimentícia, o que é um equívoco. Bem, e como dica final, o que é que eu digo a vocês? Para ter uma guarda compartilhada de sucesso, primeiro de tudo, procure sempre o diálogo. Seja o diálogo com o cônjuge, o seu ex-marido, a sua ex-esposa, seja o diálogo com a própria criança ou adolescente. O importante é você ter sempre um bom diálogo com eles, para que possam decidir tudo da melhor maneira possível. Afinal de contas, vocês não podem se ater a brigas ou a divergências em relação ao casal. O importante é verificar que, acima de tudo, está o interesse da criança, está o interesse do adolescente. Então, muitas pessoas às vezes confundem quando tem uma separação e acabam despejando aquela raiva, aquela angústia em relação ao ex nas crianças ou nos adolescentes.
Isso não pode ser feito. Acima de tudo, preze por ter uma boa relação, uma boa convivência, um diálogo sempre transparente, para que o casal possa tomar as melhores decisões em relação àquela criança. Afinal de contas, ela vai estar se desenvolvendo e vai precisar do apoio de ambos os pais, não excluindo nenhum deles, mas sempre eles unidos, para que a criança se sinta acolhida, se sinta abraçada e encare aquela separação da maneira menos traumática possível. Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos para vocês. A guarda compartilhada está cada vez mais presente, cada vez mais frequente no Brasil. E se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com alguma indagação em relação à guarda compartilhada, deixa aqui embaixo nos comentários. E se gostou desse vídeo, dá o like, compartilha com aquela pessoa que você acha que vai gostar de saber desse conteúdo.